Débora Valadão. Gente, eu tenho o prazer de convidar aqui a doutora Débora Valadão, a minha colega amada, querida, professora, vou chamar ela de professora porque ela é minha professora, e ela foi minha aluna na época da graduação, acho que foi uma das alunas mais cri-cris da minha vida, e eu tive o azar ou sorte de ter como alunas ela e a Bárbara Rita ao mesmo tempo, né? Para quem não conhece a Bárbara, ela ganhou o prêmio de melhor doutorado do país, é uma pesquisadora em selênio, uma grande pesquisadora, e ela era colega da Débora, e basicamente eu e o Brian morávamos junto numa república e tal, e a gente estudava como professor substituto para dar aula para as duas, de tão cri-cri que elas eram. Eu, particularmente, eu tinha mais sorte, porque a minha disciplina era de microbiologia, higiene dos alimentos, então eu falava de uma forma mais simples, mas o Brian comia um cortado, tendo que explicar todas as rotas bioquímicas para ela. Então, Débora, muito obrigado pelo convite. Obrigada a você, querido. Obrigado por estar aqui, por aceitar esse desafio. E, gente, vocês não sabem de tudo que é os preparativos para esse evento, mas nós fizemos um teste hoje de transmissão de quase 3 horas, e a Débora foi uma das colegas que aceitou de fazer o teste, e eu fiquei impressionado com quanto eu não sei das coisas e quanto ela sabe sobre a saúde da mulher. Então, Débora, acho que não teria ninguém melhor do que você para estar aqui hoje junto conosco para falar sobre endometriose e falar sobre esse acometimento intestinal, disso que gera tanta dor nas mulheres. E, bom, depois de tudo que você falou, eu não vou fazer spoiler aqui, mas foi incrível e eu tenho certeza que vai ser incrível para todos. Então, primeiramente, essa é Débora Valadão, minha professora na pós da AVP, e que depois, por um acaso da vida, nos encontramos em vários congressos e palestras, e hoje eu posso dizer que ela é minha amiga, porque é a ela que eu recorro sempre que eu preciso de alguma informação, que a gente não tem como saber de tudo, mas ela é uma das pessoas que sabe de tudo. Até parece, Muri. Obrigada, querido. Eu que agradeço. Você sabe que você é meu amigo e irmão mesmo. A gente, depois que a gente se reencontrou, nunca mais nos separamos, né? Exatamente. Eu falei que eu sinto muito ter sido uma aluna cri-cri, mas na realidade eu falei que eu nunca imaginei que eu desse tanto trabalho. Eu só pedi um esquema, gente. Era uma coisa bem simples. Eu só quero um esquema fisiopatológico, era só isso. Mas obrigada, querido. Estou muito feliz de estar aqui hoje com você. Você sabe que você é uma inspiração, não só para mim, mas para muita gente, né? Todo esse conhecimento aí que você compartilha, né, com a gente, eu também da sua área, né? Tudo que eu sei eu devo a você. Então, eu agradeço muito e parabéns pelo evento, né? Porque realmente então, eu estou muito legal. feliz que está dando certo, né? Normalmente esses eventos online dão mais frio na barriga e dão errado, e hoje está eu dando mesmo ligo a câmera, desligo a câmera, entendeu? Mas acontece. Mas está tudo certo. Nós estamos agora, Débora, com mais de 1.440 pessoas ao vivo conosco, Olha, aqui no Dia da legal. Saúde Digestiva. E eu gostaria muito, Débora, que você pudesse abordar do seu jeito, da sua forma, a endometriose, o acometimento intestinal. Nós preparamos aqui 3 slides, eu vou compartilhar o primeiro, que eu acho que ele já é um pouco autoexplicativo, para que você fique à vontade. Tá bom, querido, obrigada. Então, eu e o Murilo, a gente até conversou um pouco, né, sobre esse tema, e a endometriose, ela tem várias alterações, né, e uma das que a gente sempre leva em consideração na hora da gente fazer uma avaliação de sinais e sintomas é a questão da dor. E a dor nessa mulher com endometriose, ela tem não só uma relação com a questão dessa mulher ter mais inflamação, mas também, como tem nessa figura sendo mostrado, na hora que a mulher menstrua, a hipótese mais aceita é que ela tem um extravasamento dessa menstruação, que é a descamação do endométrio, pelas trompas, e que isso cai na cavidade peritoneal, né? E isso acaba se depositando ao redor de vários órgãos aí, bexiga, útero, ovário, e também na questão do intestino. Então, um detalhe interessante quando a gente pensa na endometriose é que é uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que a disbiose intestinal
é um gatilho para a endometriose, né? Hoje eles estão mostrando, por exemplo, que LPS, ao chegar nos TLR4, nos Toll-like receptor 4, eles podem tanto dar início quanto provocar o aumento das lesões de endometriose. Isso já tem sido visto em animais. E quando a gente pega pelo outro lado, quando esse tecido se deposita fora da cavidade uterina e ele chega perto do intestino, ele aumenta, por exemplo, a questão de sensação, de vontade de ir ao banheiro, principalmente próximo da menstruação, ele desregula o intestino, ele faz com que essa pessoa sinta dor. Porque uma coisa que eu conversei com o Murilo, né, é que pouca gente sabe, é que esse tecido que ele está fora da cavidade uterina, ele é um tecido funcionante. Então, na época da menstruação, ele funciona, ele também se enche de sangue, né? Até eu contei uma história para ele de uma conhecida que a gente acha sempre que essa endometriose ela vai estar somente na cavidade peritoneal, mas os trabalhos hoje já mostram que você pode ter tecido endometrial no cérebro, pulmão, e essa conhecida, ela tinha um tecido endometrial em cima do cóccix. E aí, toda vez que ela passava pelo período menstrual, ele inchava, ela até brincava, que parecia que ia ser um rabinho ali, né? Porque ele ficava inchado, quente, duro, e ela não conseguia sentar, ela tinha que usar uma almofadinha para poder sentar, né? Então, mostrando que esse tecido, durante esse período menstrual principalmente, ele é um tecido funcionante. Gente, olha só, eu fui obrigado para ela aqui, porque vocês não têm noção da minha percepção quando ela contou essa história, e eu, no momento em que ela contava a história, eu fico tão impressionado com as coisas que a Débora sabe, porque eu fico louco com a minha ignorância das coisas, que eu ia digitando no Google para ver se eu encontrava. E quando ela foi falando que o tecido inchava, que o negócio meio que menstruava durante o período de mudança hormonal e tal, eu me deparei com essa imagem que está aqui, e nessa imagem parece que realmente o tecido cresce. E aí eu disse, Débora, como é que eu não sabia disso? Então, assim, eu espero que vocês aí que estão assistindo também tenham a mesma percepção que a minha, e que ela fala com uma naturalidade, como sendo a coisa mais normal. E, cara, Débora, isso é uma informação preciosa, porque essa é uma doença silenciosa, que muitas das mulheres só vão se dar conta que tem quando não conseguem engravidar. E que aí sim é o seu chão, a fertilidade. Eu queria que você também pudesse abordar, porque eu tenho certeza que é um tema de interesse de todos. Sim, exatamente. É isso que é um ponto muito importante, porque por ela ser uma doença silenciosa, ela se confunde com outras coisas. Porque a mulher com endometriose, o que acontece? Muitas vezes ela tem dor na relação sexual. E aí, muitas vezes, ela acha que ela tem essa dor porque ela não tem, às vezes, uma mucosidade boa, uma lubrificação boa, né? Ela tem uma dor meio constante no abdômen, é uma dor crônica que a gente fala, que não é somente a cólica menstrual. Mas o que é um ponto muito importante é que a maioria das mulheres com endometriose tem uma cólica menstrual muito fora do padrão. E a maioria dos profissionais, hoje isso está mudando um pouco, mas eu vou falar hoje, assim, nos últimos 5 anos, até então, todas as mulheres que tinham cólica isso é seu, né? Como se isso não pudesse ter uma patologia por trás. E é justamente quando elas tentam engravidar e não conseguem. E olha, Muri, a questão mais interessante é porque, na realidade, normalmente a endometriose não é a primeira coisa a ser pesquisada, não é nem a segunda nem a terceira. Mesmo com todas as características de cólica, de dor na relação sexual, de alteração do intestino bem significativa, entendeu? Quando a gente tem o período menstrual. E aí, quando elas descobrem, e é importante que a gente lembre que a endometriose, para ser diagnosticada, ela não é por um exame simples, né? Muita gente faz, eu já fiz ultrassom e não descobri, mas aí, por exemplo, você tem que fazer um ultrassom intravaginal, o transvaginal, com preparo intestinal, feito por uma pessoa que sabe olhar isso, não é qualquer ultrassom. A mesma coisa na ressonância magnética, a ressonância magnética da pelve, também por um profissional que tenha um pouco mais, né, esse olhar para a endometriose. E é ali que elas começam, então, a descobrir. Eu até falei com o Murilo, né, que eu peguei essa semana uma paciente minha, que já é minha paciente há um tempo, já tem uma filha, e ela relatava antes que tinha uma alteração intestinal bem importante, ela engravidou, passou 2 ou 3 anos bem do intestino, porque a gestação, ela faz uma diminuição da progressão da doença, e ela amamentou por 2 anos, a amamentação também ajuda nisso, e agora ela voltou a tentar engravidar usando um indutor de ovulação, e ela está com estenose intestinal, né?
Isso. Então, por conta da doença. Então, é muito importante que a gente realmente olhe para essas mulheres que têm cólica, que têm essa alteração intestinal. Toda mulher tem alteração intestinal na fase pré-menstrual, mas normalmente nessas mulheres é um pouco mais proeminente, né? E que tem dor na relação sexual. E aí é muito importante também que a gente olhe para a saúde intestinal, porque e olha que legal, uma informação, né? Eles viram que nessas mulheres existem alguns tipos de bactéria, se eu não estiver falando errado, a proteobactéria é um filo, não é, Muri? Essa coisa bem teórica da bactéria, às vezes eu troco. As proteobactérias, em 8 estudos, foi mostrado que as mulheres têm um aumento dessas proteobactérias no intestino. Olha que Então, legal. Dé, olha só. Bom, você sabe a minha admiração, o carinho, o amor que eu tenho por você. E quando a gente decidiu o tema para poder conversar aqui, eu lancei esse desafio, você topou, porque uma das minhas respostas no curso nos últimos 2, 3 anos tem sido quando as pessoas perguntam, Murilo, o que eu faço na endometriose que acomete intestino? A minha resposta tem sido não sei, porque eu tenho que estudar mesmo, eu tenho que buscar, e aí eu vou buscar ajuda dos universitários, inclusive com você. E quando você mandou esse paper hoje, e aí eu acredito que nada acontece por acaso, porque você disse, Murilo, eu tô até lendo um paper aqui e tal, e eu até falo para todo mundo que você me chama de Muri, não tem problema, a Hélida não tem ciúme, você sabe que a gente é Eu amigo amo mesmo. ela também. Então. E aí, quando você falou, Muri, eu tô lendo, eu tô terminando de ler, eu só vou te mandar se for bom e tal. A gente criou aqui, inclusive, um QR Code. Para quem estiver nos assistindo, é só aproximar a tela do celular e vai conseguir baixar o paper. Esse paper que mostra a relação entre endometriose e o microbioma. É uma revisão sistemática, muito legal, e que eu acho que é de interesse de todos, até porque o tema do Dia Mundial da Saúde Digestiva de 2020 é a microbiota e o microbioma. Então, assim, estamos aqui justamente em sintonia com a temática, e a sua explicação até agora foi maravilhosa, e eu queria que, se você pudesse, em 2 ou 3 minutos, deixar para a gente o que fazer e, principalmente, o que fazer naquelas mulheres que querem ainda ter bebê. Porque o que fazer parece que é mutilar, mas não dá para a gente ter só essa resposta para quem quer o sonho da maternidade. Sim. Tá, vou falar rapidamente então, porque até quando eu vi essa questão das proteobactérias me chamou muita atenção, porque uma das questões hoje já ventiladas é que a alimentação vegetariana para a mulher com endometriose talvez seja a melhor alimentação, né? Quanto menos carne animal, a derivados animais, melhor. E aí, quando a gente pensa em proteobactérias, é um pouco óbvio isso, né? Mas quando a gente pensa na questão da fisiopatologia, a mulher tem 4 alterações. Ela tem uma diminuição da defesa antioxidante, o aumento da COX-2 do processo inflamatório, uma alteração na imunidade e uma alteração na produção de hormônio de estrogênio especificamente, já que é uma doença predominantemente estrogênica. E quando a gente pensa nesses 4 pontos da fisiopatologia, a gente vai pensar que a gente precisa aumentar o aporte de antioxidantes na dieta dessa mulher, e tem trabalhos hoje, por exemplo, mostrando que vitamina C com vitamina E em dose mais alta diminui dor na relação sexual, diminui dor crônica, diminui cólica, porque também trabalha a questão inflamatória, no caso especificamente da vitamina E. Você tem trabalhos mostrando que o EPA, que o Murilo fala muito atualmente, né, com relação à inflamação, é um dos principais nutrientes aí que são importantes para modular essa inflamação na endometriose. A gente tem própolis, por exemplo, também sendo muito já falado, utilizado, a gente vê resultados. E uma questão importante e tratar desbiose hoje, cada dia mais a gente vê que é um ponto essencial, justamente por poder até muitas vezes ser gatilho, né? E aí, quando a gente pensa de uma maneira um pouco mais ampla, a gente também precisa olhar se essa mulher não tem uma contaminação exagerada por toxinas ambientais, por metais pesados. Por quê? Porque ela tem uma dificuldade de se defender contra essas substâncias. Então, a gente costuma falar que, no caso da endometriose especificamente, quando essa mulher está querendo engravidar, ela precisa viver um pouco mais na bolha, entre aspas, do que outras patologias da infertilidade. Então, ela tem que comer o máximo de orgânico possível, beber a água menos contaminada possível, diminuir o máximo possível de industrializados, tratar essa questão toda dos macronutrientes e das fontes dessas proteínas, né, de não ter um exagero no consumo de carne animal, de carne e de derivados animais. E também a gente precisa olhar para a quantidade de fibra, de fitoquímico, de vegetais, de frutas, tudo que o Murilo fala em aula para... Né? Tratar é
exatamente a questão da endometriose. Ah, Dé, eu vou deixar uma imagem aqui que é a sua bondade de ter enviado o paper, de ter estudado para isso daqui. Eu só posso te agradecer essa tua dedicação. Quem precisar e quiser mais informações sobre a Débora, gente, ela é com certeza no país uma das maiores referências em nutrição e fertilidade. Ela tem um curso, não sei se está com inscrições abertas agora ou não, também o objetivo aqui não é fazer propaganda, mas é importante que todos saibam, porque quando tem coisa boa a gente tem que falar, porque as pessoas só gostam de falar de coisa ruim. Então, de coisa boa, a Débora tem um curso sobre maternidade, fertilidade, específico sobre fertilidade, com a Betina, uma outra colega que tem uma abordagem bastante prática e científica sobre isso. Dé, se tu puder deixar tua referência, os teus contatos, e te agradecer mais uma vez por ter disponibilizado o paper para a gente colocar o link aqui. Basta aproximar com o QR Code aí, você pode baixar o paper. Ali, esse paper está dando uma visão bem boa assim, das questões da endometriose, eu acho que vale a pena mesmo. E a gente tem um Instagram, que é Nutrição e Fertilidade Oficial, que é onde a gente publica todas as informações, tem vídeos, informações. O meu Instagram também agora eu estou movimentando mais, que é Débora Valadão Nutri. E o nosso curso, a gente também, o site é nutriçãoefertilidade.com.br, né? Foi o primeiro curso do Brasil nesse tema, e a gente tem cada dia mais ampliado, porque a nutrição, a gente vê que ela consegue ajudar em muitos casos. Obrigada, Amém. querida. Muito obrigado, Dé. Um Beijo, obrigado. Beijo, obrigada. Amém.